Olá, tudo bem, pessoal? Deixa eu trazer algo aqui de uma sessão que eu tive hoje pela manhã. E eu tenho às vezes eu tenho uma certa resistência de falar sobre isso aqui, porque é algo que pode ser interpretado de tantas formas, né? Eu sempre digo para as pessoas ao meu redor, né, para os meus pacientes, que não é a situação em si que determina como eu me sinto, mas como eu interpreto essa situação. Então todos nós podemos, quando você vê um reels, quando você vê um vídeo, quando você vê alguém falando algo, você está ali sujeito à sua própria interpretação. E por conta disso eu tenho cuidado às vezes de compartilhar algumas coisas por receio de ser interpretado de uma forma que não era aquilo que eu realmente gostaria de trazer. Mas enfim, hoje em um atendimento, eu achei interessante, a gente estava falando de uma paciente que se doou muito, né? Se doou muito para o esposo, se doou muito para os filhos, né? Se doou muito. E tá tudo bem a gente se doar, é muito importante esse papel como mulher, de estar ali como esposa, como mãe. Eu valorizo muito isso, né? Eu tento ser muito intencional nisso, porque diante do que eu acredito, diante dos valores de Deus, dos valores da família, né, ser esposa e ser mãe tem um valor altamente importante e digno diante do Senhor. Mas o que eu quero trazer é quando a gente perde o equilíbrio. E não só como mãe ou como esposa, mas no nosso ambiente de trabalho, como profissional. A questão que eu quero trazer é quando no meio do caminho a gente se perde. A gente se perde no que a gente a gente se perde no que a gente gosta. E eu trouxe no final da nossa sessão uma pergunta para ela. Eu disse: o que você gosta de fazer para você, por você? O que você há 10 anos atrás fazia por você, fazia para você, que te fazia muito bem? E que talvez você vai ter que resgatar, para que resgate junto a sua saúde emocional. E fui falando para ela isso, e ela já foi balançando a cabeça, e ela me disse: eu não posso fazer mais. E aí eu perguntei para ela: será que você não pode fazer mais, ou você não se permite fazer mais? E por isso você está nesse lugar de tamanho esgotamento. Ah, meu Deus, como é importante a gente ter equilíbrio. O desafio da nossa vida é o equilíbrio. O desafio da nossa vida é entender que antes de ser uma profissional, eu preciso entender que antes de ser psicóloga, antes de ser esposa, antes de ser mãe, antes de ser filha, eu sou alguém. Eu sou uma mulher, e eu amo dizer, eu sou uma filha amada de Deus, preciosa para Ele. É assim que eu sei que Deus me vê. Ah, porque você é perfeita? Não, simplesmente porque eu sou filha dele. Então, eu quero te trazer essa reflexão hoje. Se você no meio do caminho se perdeu. Por exemplo, isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E é culpa de alguém? Não. Na verdade, nem culpa minha, mas era uma responsabilidade minha também me permitir me encontrar de novo. Então, não estou falando de coisas simples, de detalhes. Você vai ver que não é sobre, nossa, tirei uma semana de férias sem a minha família. Ou saí do meu trabalho, abandonei tudo. Não, não é sobre isso. O equilíbrio não é sobre extremos. O equilíbrio é sobre equilíbrio. É as coisas estarem equilibradas, entende? Esse que é o nosso desafio. Então reflita sobre isso. Às vezes as coisas que você gosta de fazer é simplesmente se permitir no meio da semana: eu vou tirar 2 horas para eu não fazer nada. Para eu ler um bom livro. Eu vou tirar um dia da semana que eu vou dormir um pouco até mais tarde. Sabe? Eu tô falando de coisas simples. Tô falando de coisas do seu ordinário, do seu dia a dia. E que no meio do caminho, se você está muito esgotado, você se perdeu. Você pegou cargas que não eram para você. Aonde você se perdeu. E não só onde você se perdeu, porque às vezes a gente nem consegue se achar nesse lugar. Mas o que eu fazia antes? Quando eu me sentia bem, quando eu me sentia mais vivo. E que são coisas que não vai atrapalhar o seu marido, não vai atrapalhar os seus filhos, não vai atrapalhar o seu trabalho. Na verdade, são coisas que você deixou de fazer
por um desequilíbrio, por uma falta de permissão sua, por uma crença errada a seu respeito, enfim, são tantas coisas. É um desafio para mim às vezes fazer rios, porque não tem como a gente falar algo aqui e a gente olhar no geral, não. Cada ser humano, ele é único, ele é individual ali. Então é a sua experiência, é a sua história. Reflita sobre isso. Se encontre, sabe? De uma forma saudável e equilibrada.